Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em nome de Allah, o clemente e misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do Universo. Que a paz e a bênção esteja com o nosso querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seus companheiros e seguidores até o dia do juízo final. Este é mais um vídeo respondendo perguntas sobre o jejum. Primeira pergunta. No último vídeo, explicamos a proibição do jejum no dia da dúvida. E a pergunta é: a proibição inclui jejuar no último dia para cumprir um voto ou uma reposição? Não os inclui. Portanto, não há nada de errado em jejuar no dia da dúvida por causa de um voto ou reposição, mas a proibição é dirigida a quem jejuou com uma intenção absoluta, ou seja, para se voluntariar. Segunda pergunta. Quem está em dívida com o jejum anterior deve cumpri-lo no mês de Sha'ban? Sim, ele deve se apressar para pagar a dívida do jejum, e isso deve ser feito em Sha'ban antes de Ramadã. Terceira pergunta. Se alguém tiver que compensar dias do Ramadã anterior, eles serão dispensados para ele ou o que ele deve fazer? É obrigatório para ele jejuar, e isso é o direito de Allah sobre ele, e é obrigatório cumpri-lo. Quarta pergunta. Isso inclui a mulher que não jejuou desde o último Ramadã por causa de menstruação ou do parto? Sim, ela deve compensar o jejum anterior. Quinta pergunta. E quem tem o costume de jejuar às segundas e quintas-feiras, seguindo a sunna do nosso amado profeta, pode jejuar o dia da dúvida se cair nesses dias? Sim, ele pode jejuar, pois o profeta disse: não proceda o Ramadã jejuando um ou 2 dias, exceto para um homem que costumava jejuar. Então, deixe-o jejuar. Sexta pergunta. Qual é a decisão sobre o jejum no último dia como precaução? Sabemos que o jejum do Ramadã só é alcançado completando 30 dias de Sha'ban, ou avistando o crescente do Ramadã. E fora isso, não é verdade. Sétima pergunta. Jejuar no dia da dúvida por precaução é uma violação? Sim, pois estará passando por cima da orientação do nosso mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oitava pergunta. Como você pode obter precaução na adoração? A precaução é necessária quando existe a possibilidade de cometer uma violação, mas se a precaução levar a cometer uma questão proibida ou abandonar uma ordem, então é obrigatório abandonar essa precaução. Pergunta número 9. Como é possível lidar com o último dia de Sha'ban em sua proveniência do ponto de vista? Se chegou o 30º dia de Sha'ban e as nuvens ou poeiras impediram que o crescente fosse avistado, é o dia da dúvida. E se o céu estava claro e o crescente não foi visto, não é o dia da dúvida. E definitivamente é de Sha'ban e não se jejua nele. 10ª pergunta. Algum hadith era autêntico na noite de meados de Sha'ban? Sim, o profeta disse: Deus se levantará na noite do meio de Sha'ban e perdoará todos de sua criação, exceto para um politeísta ou brigas. As brigas se referem aos que brigam e não se resolvem, se denominando como inimigo. Então, quem tem inimizades não será perdoado nessa noite. Pergunta 11. Qual é a decisão nessa noite escolhida para adoração ou súplica? Não é permitido, pois não foi provado que o profeta, que a paz e a bênção de Allah esteja sobre ele, a escolheu para uma ação ou declaração. Pergunta número 12. Existe um costume entre as pessoas no Kuwait que chama os Quraishitas. O que se diz sobre isso? É um antigo hábito em que as mulheres se reuniam para moer trigo, para deixar pronto para o Ramadã, para que isso não as distraia de adorar no Ramadã. Então, no mês em que, em vez de perderem tempo fazendo essa parte demorada da comida, elas adiantavam e deixavam pronto para poderem usar esse tempo que usariam para a adoração. Atualmente, não é mais necessário. Pergunta 13. Algumas pessoas fazem o que desejam de pecados antes do Ramadã, sob o pretexto de que a pessoa que jejua é perdoada por seus pecados. Qual é a decisão sobre o que eles fazem?
Este é um pensamento feio. Mas quem lhes deu a permissão para pecar em qualquer época do ano? Além disso, onde está a garantia e a certeza de que receberão o perdão e a aceitação de Deus Todo-Poderoso? Pergunta 14. Qual é a decisão sobre a reza dos pedidos? A oração, que é de 12 rak'ahs entre o Maghrib e a Isha na noite de sexta-feira de Rajab ou na noite de meados de Shaban. Um grupo de estudiosos disse que eles são uma heresia repreensível. Pergunta 15. Qual é a decisão sobre esse hadith? Se for a noite do meio de Shaban, levante-se naquela noite e jejue durante o dia, pois Deus desce ali o pôr do sol aos céus do mundo e diz: existe alguém que busca perdão para mim, para que eu possa perdoá-lo? Ele é um buscador de sustento. Então providencie para ele se ele não for aflito. Então eu restaurei a saúde, exceto para tal, até o amanhecer. Esse não é um hadith comprovado. Pergunta 16. E esse hadith? Deus se levantará na noite do meio de Shaban e perdoará todos da sua criação, exceto para um politeísta ou brigas. Esse hadith também não é uma fonte forte, então não foi comprovado. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.